Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Esse é um canal onde vocês vão ter informações, né, do que está acontecendo no agronegócio do Maranhão. Eu sou o Biratan Silva, analista em agronegócio. O objetivo desse nosso podcast Agrovisão é promover um diálogo profundo com especialistas do agro, líderes e personalidades do agronegócio, trazendo as experiências, os cases de sucesso, os planos, programas das entidades que trabalham e que nos auxiliam a fazer o agronegócio maranhense crescer. Mas, em especial, hoje, temos a honra de receber o convidado Francisco Cisne, superintendente regional da Conab Maranhão. Na sua entrevista, nós abordaremos o tema O papel da Conab para o agronegócio do Maranhão. Senhor Francisco, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo e fique à vontade para dizer quem é o Francisco, né, e de que forma você trabalha junto à Conab. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao seu Biratan. E é uma satisfação estarmos aqui participando do seu programa, trazendo a contribuição da Conab para a agricultura do estado do Maranhão, quer no âmbito do agronegócio, quer no âmbito da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, pequenos, médios e grandes produtores, em que o seu contexto a Conab possa contribuir para o crescimento do estado. Senhor Francisco, a Conab ela tem uma regionalização, né? E tem uma divisão dentro do próprio estado. Como é que é dividido, né, essa estrutura? Certo. A Conab é uma empresa pública federal ligada ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Recentemente houve a migração do MAPA, Ministério da Pecuária e Abastecimento, Agricultura, para o MDA. E a partir dessa mudança, a Conab tem intensificado suas ações voltadas para a agricultura familiar e também criado uma rede, buscado criar uma rede de atuação mais forte junto aos estoques estratégicos. A Conab hoje é a maior empresa de abastecimento da América do Sul. Tem uma estrutura regionalizada, estadualizada, com superintendências nos 27 estados da federação e com sua presidência e diretoria, conselho diretor em Brasília, onde fica a nossa sede administrativa. Mas com suas superintendências regionais, como falei, e aqui no Maranhão a gente tem buscado dar o retorno necessário à agricultura do estado, à informação, ao cidadão, colocando a Conab como uma empresa de atendimento ao cidadão, quer no âmbito da produção, quer no âmbito da informação. Então, os clientes da Conab podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Exatamente. A Conab tem diversos programas que se encaixam nesse atendimento, quer pessoa jurídica, quer pessoa física. Por exemplo, nós temos o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que a Conab trabalha a execução desse programa com cooperativas e associações, então pessoas jurídicas. Temos esse vasto leque de atuação aqui no estado. E temos também o programa Venda em Balcão, que é um programa voltado para o suprimento de milho em grãos para pequenos e médios criadores. Então, nós temos essas facetas, tanto para a pessoa física, no caso do programa Venda em Balcão, associações e cooperativas, pessoas jurídicas, que por seu turno também atendem as pessoas físicas, são os associados que têm acesso aos programas da Conab. No caso, como eu falei, o PAA, ou até subvenção ao extrativismo e outros programas ainda. Então, para o internauta realmente saber como funciona, a Conab tanto compra quanto vende produtos da produção rural?
Sim, especificamente no caso do PAA, compra com doação simultânea, como ele é chamado. A Conab ela adquire a produção dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, e esses alimentos adquiridos, a produção ela é direcionada para atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, o CRAS municipal de uma cidade, por exemplo, ele pode receber a produção adquirida naquele município para distribuição às famílias carentes. Esse é o PAA. Então a gente adquire dos agricultores, familiares, e imediatamente após essas entregas, que se estendem durante um ano inteiro, elas são colocadas para as pessoas em situação de necessidade alimentar. Então, um pequeno produtor que tem lá a sua criação de pequenos animais, como caprinos, ovinos, suínos, e tem necessidade de formular sua ração, ou milho, ou soja, ou sorgo, ou coisa desse tipo, ele pode se cadastrar junto à Conab e adquirir esses produtos para compor essas rações? Exatamente, o milho em grãos. O milho. O milho em grãos. O programa ele é executado nas unidades armazenadoras da Conab, é a unidade executora. Então nós temos 2 unidades no estado do Maranhão, localizada em Imperatriz e localizada em São Luís. Temos essas 2 unidades, o que é insuficiente para atender a demanda estadual, devido à distância das cidades para diversos outros municípios do estado. O Maranhão tem uma extensão territorial muito grande, lógico, maior do que alguns países até da Europa. Então, essa pouca capilaridade da Conab neste momento, de certa forma, distancia o pequeno e o médio criador do acesso a esse produto. Pensando nisso, a gente iniciou um projeto para aumentarmos a capilaridade da Conab aqui no estado. Qual é essa ideia? Colocarmos unidades satélites da Conab em municípios estratégicos. Ou seja, aproximando a Conab, através de um posto avançado, digamos assim, do pequeno e do médio criador, localizado em diversas regiões do estado. Temos uma proposta bem avançada, estou aqui citando como exemplo, do município de Itapecuru Mirim, onde o atual prefeito, o Felipe Marreca, já disponibilizou um local muito interessante, muito apropriado, muito bem estrategicamente localizado, que uma visita que nós fizemos já de vistoria, digamos assim, informal, nós já demos o sinal verde. Então é um avanço muito grande. Esse modelo que já temos esse avanço no município de Itapecuru, esperamos que consigamos viabilizá-lo o mais rápido possível. Nós temos essa proposta também de outros municípios, que não estão num processo tão avançado, mas que nos demandaram. Balsas, por exemplo, também sinalizou com o prefeito e o secretário de Agricultura, numa reunião que tivemos há cerca de 10 dias, de viabilizar esse posto avançado da Conab. Porque o milho hoje é um fator de muita busca por parte do pequeno e do médio criador. E 60% a 70% da ração animal é o milho, né? Exatamente. Então, a produção do milho hoje, ela precisa chegar até o pequeno e o médio criador. E esse papel a Conab pode fazer aqui no estado. Nós temos, como citei, a nossa capilaridade não é a ideal, nossas unidades armazenadoras. Então, qual é a grande saída? É unidades satélites, chamada USVs, Unidade Satélite de Vendas. O projeto está em andamento, como citei, já temos propostas de vários municípios, alguns mais avançados, já com um local disponibilizado, a princípio, outros ainda na fase de proposta, mas esperamos que consigamos avançar nesse objetivo. E essa parceria ela é feita com o poder público municipal através das suas secretarias de agricultura? Como é que funciona isso? Ou entra sindicatos? Nós estamos abertos às ideias, às propostas. O que de concreto nos chegou foram essas demandas. Não necessariamente tem que ser só com o poder público municipal, não necessariamente. No caso da prefeitura. Pode ter uma entidade, uma cooperativa? Não. Pode sim. Pode sim. Por exemplo, aí temos uma proposta de uma cooperativa, salvo engano, de Genipapo dos Vieiras,
Próximo a Grajaú. Próximo a Grajaú, que tem feito uma sinalização de interesse em atender seus cooperados. A proposta está sendo trabalhada por eles lá no município para nos apresentar. Então, estamos no momento de aguardo dessa oferta, dessa proposta de projeto. E essa estrutura lá, seu Francisco, ela necessariamente ela não tem que ser uma estrutura monstruosa de grandes armazéns. Ela, como você falou, é um entreposto, né? Seria como uma espécie de mini Conab, podemos chamar assim. Porque nossas unidades armazenadoras, elas têm uma estrutura muito regulamentada, que atende a diversos requisitos técnicos. Não que essas não terão também. Também os vai ser requisitos pouco mínimos. tempo que os grãos vão estar ali, né? É muito rápido. Né? A nossa ideia, pelo menos aqui a princípio, é nós trabalharmos com demandas semanais. Colocarmos esse estoque para, se for possível, colocarmos para vendas semanais durante o mês, até para que nós possamos disponibilizar um empregado nosso para se deslocar até o município, fazer o atendimento aos clientes e, em seguida, retornar apenas no mês seguinte, até para que possamos atender diversos municípios. Então, o ente parceiro que tiver ali com a Conab vai ser praticamente um fiel depositário daquele grão, né? Porque a comercialização tem necessariamente que ser feita pela Conab, não é isso? Exatamente. Nós já temos projetos que avançaram no Piauí, ano passado, e nós tentamos iniciar também isso no ano passado, mas devido a diversas circunstâncias acabou que não avançamos. Mas o nosso projeto está de pé, a ideia está lançada. Tivemos adesões já, como citei aqui o caso lá de Itapecuru-Mirim, de forma concreta, e Balsas também nos sinalizou, tudo que eu já coloquei aqui antes. Então, e além de outros municípios também, que nos encaminharam ofício. Bacabal também se manifestou. A região da Baixada tem manifestado interesse? Pega no Viana, São João Batista, Pinheiro, Mirinzal, essa região toda, não? Nós temos com uma ideia lançada também em Viana. Viana? Viana. Porque Viana, né, nós temos um polo de piscicultura muito forte. Exatamente. Lá, né, de criação de gado. Exatamente. Né? Inclusive, Viana tem vários projetos do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, com a Conab. E a grande demanda dos projetos localizados em Viana é a piscicultura, como você bem disse. Então é uma vocação natural. Região de Itãs, principalmente. Exatamente. Então o atendimento não seria circunscrito apenas a Viana. Você teria toda a Baixada que poderia se deslocar. Pega Matinha, São João Batista, pega São João Batista, São Vicente Ferre, São Bento, Penalva. Então, devido à localização estratégica e devido à demanda que a gente prevê, inclusive para a piscicultura, que a Baixada tem vocação, a gente vê a perspectiva muito interessante. O senhor tem caso de sucesso onde a Conab tem obtido mais sucesso na implantação dos seus projetos, na execução, né, dos programas nacionais dentro do nosso estado, onde que tem assim, tido um resultado bem satisfatório? É difícil você colocar determinados municípios com mais destaque, mas nos últimos 2 anos a Baixada Maranhense avançou muito, com projetos do PA, da aquisição de alimentos, nos municípios com um grande número de comunidades quilombolas, associações. Então nós temos um contingente muito bom de participação da Baixada Maranhense, desde Viana até chegarmos a Turiaçu, chegarmos a Mirizal, Bacuri, Carutapera, Porto Rico. Enfim, nós temos vários projetos em cada um desses municípios. Tem avançado bastante. E também aqui na proximidade, o próprio município de Itapecuru, que avançou muito com o PA. E é uma região que tem uma concentração muito grande de quilombos, né? Sim. Né, e são organizados e reconhecidos nacionalmente pela sua organização. Exatamente. E temos uma capilaridade em quase todo o estado, podemos assim falar, com exceção de poucos municípios. E este ano, o Biratã, até é bom ressaltar, a Conab ano passado ela foi a segunda maior demandante
Olha, de aquisição de alimentos da agricultura familiar no país. Em segundo termos de lugar número de projetos, nacional, nacionalmente. Nós só ficamos atrás, acho que do estado da Bahia, em que é um número de grande projetos. produtor, né, também. Que é um estado com o dobro de municípios, que, praticamente, né? Hum. Do estado do Maranhão. O Maranhão tem 217, né? Acho que lá, salvo engano, são É quase o 445. tamanho de Minas Gerais também, muito populoso. Muito... Então, um estado populoso, um estado com uma infraestrutura mais avançada em mais alguns avançado, aspectos, não em todos, mas em alguns. Mas o que pesa realmente é a população maior, o número de municípios maior, acabou que a gente, a Bahia, com todo o seu mérito, teve bastantes projetos. E nós ficamos, acho que, segundo, terceiro. E agora, nós saímos de 355 projetos lançados no programa de aquisição para compras, de 355, como citei, do ano passado, estamos agora com, pela última estimativa que nós verificamos na plataforma da Conab, de 569 projetos. Então, quase que vai trabalhar, né? Então, nós passamos de 355 para 569. Então, foi um salto, assim, muito grande, graças a um trabalho muito efetivo aqui da Superintendência, muitos contatos, reuniões, divulgação, usando redes sociais, grupo de WhatsApp, fizemos um corpo a corpo com diversas lideranças e o resultado chegou, né? Então, nós podemos noticiar que o Maranhão está muito bem perante os demais estados no seu retorno à proposta da Conab nacional. Isso é muito bom. Eu queria falar com o senhor sobre os possíveis parceiros públicos que podem fazer termos de cooperação técnica, parceria com a Conab. Nós também temos trabalhado esse aspecto aí. Nós estamos finalizando o acordo de cooperação com a própria CEINC. Secretaria de Indústria do Estado do Maranhão. Exatamente, aquele nosso trabalho para a fruticultura, né? Fruticultura, né? E, inclusive, momento oportuno é aguardarmos ainda este mês para trabalharmos a parte de localização dos projetos aprovados em 2025. Como citei, esses 569 projetos, eles estão sendo ranqueados e pontuados por Brasília, pela equipe de Brasília. A partir da divulgação dos projetos aprovados, aí nós já podemos sentar e mapearmos a localização das propostas de fruticultura. E dali já começar a executar o caderno de plano de ações ali. Plano de ações. Aí podemos trabalhar o plano de ações já, porque já vamos ter toda a produção proposta mapeada. Seja ela de arroz, por exemplo, mas no nosso caso da fruticultura, né? Que a gente tem conversado sobre isso aí. Com relação também, à fruticultura, né? Legal. Exatamente. Também fizemos ano passado com a Cefaz. O da Cefaz, ele tem uma Secretaria de Fazenda do Estado. Exatamente, Secretaria de Fazenda do Estado. Ela tem uma outra vertente, que é o apoio tecnológico ao nosso levantamento de safras de grãos. Que eles têm um cabedal tecnológico que nos interessou, fizemos umas reuniões de nivelamento, temos as informações que a Cefaz achou interessante ter compartilhado com eles, e também nós compartilhamos algumas informações de tecnologia utilizadas pela Cefaz. Então vai melhorar nosso trabalho na parte de levantamento de safras de grãos do Estado. Opa, isso é bom. Bom, hoje eu cheguei a participar de uma reunião com o IMESC, né? Falando lá de uma plataforma que eles criaram, um aplicativo, e depois eu acho até interessante se eu bater um papo com o Jonathan do IMESC, porque eu acho que a Conab tem como participar desse projeto. É como se ele identificasse todos os produtores, o que tem para produzir, a quantidade. Não é especificamente isso, mas como vocês trabalham muito com o PAA, com pequenos produtores, de repente as cooperativas todas mapeadas, isso pode ser uma grande parceria e um case, né? Eu posso lhe assegurar que a Conab ela tem uma das maiores carteiras de informação acerca de associações e cooperativas do Estado do Maranhão. Tá vendo? Porque dessas 569, posso afirmar
eu posso deduzir que 90% estão regularizadas. Ah, isso é bom. Então, esse trabalho da Conab junto a associações e cooperativas vem desde 2004, 2005, quando foi lançado o PAA. PAA Conab, ele, diferentemente do PAA do Estado e do PAA operado direto com o MDS, com os municípios, Com que veio pessoa física, a Conab ficou incumbida de trabalhar o PAA com associações e cooperativas, pelo MDS. E nós conseguimos fazer essa base de dados, essa carteira de associações e cooperativas que estão todas mapeadas dentro da execução da Conab. Então, se você nos perguntar hoje, associações e cooperativas de todo o estado do Maranhão, nós temos informação. Pelo menos que em algum momento entraram na nossa base de dados. E ela, quando faz um trabalho com vocês, com certeza ela tem uma recontratação de trabalho. Elas acabam fazendo, continuando e, sim, né, de repente participa de um plano fase 1, 2, 3 sim, e vai seguindo em frente. Né? Sim, sim. Muitas delas têm condições de operar em diversos outros programas. Porque quando ela contrata com a Conab, ela já passou pela fase de legalização, de documentação adequada, de viabilização do projeto. Então, ela tem um outro patamar, digamos assim. Então, a partir daí, ela está credenciada para ser demandada pelo Banco do Nordeste, para financiamento, dando aqui um mero exemplo, pelo Estado, governo do Estado, para determinados projetos de âmbito estadual. A gente pode disponibilizar essa carteira da Conab informativa, né? A Conab faz algum dia de campo com parceiros para levar os resultados e provocar quem está participando? Sim, sim, nós fazemos, sim. A gente, periodicamente, a gente tenta realizar na medida do possível seminários, realizações de visitas técnicas, que serve também como divulgação. São 217 municípios. Então, a gente, às vezes, não tem como estarmos em todos, até porque é uma equipe que não é tão grande, mas a gente tem conseguido, sim. Temos alguns projetos aí de seminários regionais este ano. Um deles que nos foi demandado é o seminário do PA Quilombola, que a gente está com proposta de vários municípios da Baixada para sediar esse seminário e para discutir como está sendo feito, realizado e avaliado o PA com as comunidades quilombolas. E, consequentemente, ali, Bequimão, Central, todos né, eles estão no radar. Estão no radar, e a gente talvez tenha que fazer um seminário diferenciado. Em vez de sediar em determinado município, fazermos itinerância. Exatamente. E em vez de ser um seminário de 3 dias ou 2 em um município, será de 3 dias ou 2 em 5 municípios. De manhã em um, à tarde em outro, para que possamos atender, porque todos eles fizeram grandes trabalhos. E tem resultado satisfatório, né? Tem resultado. E quanto mais a gente disseminar essa perspectiva da Conab, melhor. Para você ter uma ideia, a demanda da Conab, o Biratã, este ano, agora lançado na base da Conab, que, como eu te falei, ainda está sendo ranqueado, passa de 100 milhões de reais. É um volume. Exatamente. Então, se você ver, né, de investimento. Se você for ver, 100 milhões de reais são jogados diretamente na mão, no bolso, digamos assim, do pequeno produtor, do agricultor familiar. Então, são 100 milhões que esse recurso vai chegar inteiramente na mão deles, e mais, esses 100 milhões transformados em alimentos ficarão também no estado do Maranhão. Então, se você for ver essa perspectiva, seriam não 100 milhões, mas 200 milhões. Porque 100 milhões é disponibilizado para a compra e os 100 milhões de alimentos adquiridos retornam para os seus municípios, sedes. Então, é um impacto bem interessante, né? Eu gostaria de fazer aqui, dividir aqui em 5 tópicos, né? Não necessariamente nós temos que responder tudo isso, mas dados e panoramas da produção. Eu fiz aqui um questionamento, né, sobre a safra 2024-25 no Maranhão. E quais as culturas que tiveram maior crescimento ou retração? O senhor tem, assim, um espelho sobre isso? Amanhã eu até... É bem oportuno a gente colocar isso para o público ouvinte. Amanhã está sendo anunciado mais um levantamento de safras de grãos da Conab, nacionalmente. Nacionalmente.
Então é lançado no canal da Conab no YouTube, a partir das 9, 10 da manhã. E lá é feita a divulgação da nossa atual safra, Certo. que é em âmbito nacional, que é em âmbito estadual. A gente já encaminhou as nossas projeções para ser compilada pela nossa matriz, que faz todo o trabalho estatístico, faz a depuração dos dados, para que possa ser lançado oficialmente o novo anúncio da safra de grãos do país. E o próprio site tem também, né? Depois o próprio site, conab.gov.br, né? Você tem lá as informações sobre safras. Mas, assim, a grosso modo, sem especificar números, a gente respeitando o anúncio de amanhã. Claro, fique tranquilo. A gente pode anunciar que o arroz tem dado uma recuperação. Tem dado nós temos um histórico, né? Nós já fomos, né, o segundo maior, parece que uma época nós chegamos a ser o primeiro, muito. Exatamente. Atrás, se você verificar a série histórica da Conab de informações, em 1982, e são dados na série histórica, que a gente pesquisa nos próprios dados da Conab, a gente curiosamente verifica, nós tínhamos, pelo menos registrados, mais de 1 milhão de hectares de arroz no estado do Maranhão. Mais de 1 milhão de hectares. Hoje, nós estamos em recuperação com esses acréscimos que estão tendo na produção de arroz agora, que a gente acredita que serão anunciados amanhã, um acréscimo do estado do Maranhão. Não chegou ainda a 100 mil hectares. Embora eu acredite que a tendência, talvez não neste levantamento, mas até o final do ano, início do próximo ano, possa, quem sabe, chegar aos 100 mil hectares. Mesmo assim, você vê a diminuição diária, né? Mas aí, né, naquela época, a técnica era diferente, né? Hoje ele é mais tecnificado, né? O cultivo, bem mais, né? A produtividade por hectare. Uma cultivar estudada para o nosso estado. Não se compara, né? E a região que a gente percebe, eu não sei se o senhor pode confirmar isso, grande produtor é aqui, Arari, São Mateus, né? Que virou assim um polo interessante, né? Exatamente. São Mateus, Cabeça, e temos ali Vitória do Meio Arari, se estendendo um pouquinho já até Viana, e alguma coisa na região sul também se recuperando já. Então tem algumas perspectivas de retomada. Muito bom. E nesse ranking, né, que o senhor falou aí, de grãos, o Maranhão se posiciona muito bem, né? Não só no de arroz, mas soja, milho, né? O algodão também. Né? A gente tem uns números expressivos, né? A dinâmica da produção de grãos, ela é muito forte. Então você tem alterações constantes. No próprio estado do Maranhão, você tem abertura de novas áreas continuamente. Então a informação que você tem hoje, amanhã já está vencida, digamos assim, porque tem novas fronteiras se abrindo. Nós, há 5 anos atrás, a gente poderia imaginar que teríamos soja em Marajá do Sena, em Lago da Pedra, em Lago do Junco, milho em Mirinzal, milho. Você não imaginaria isso. E outra, o que eu ia provocar o senhor agora, Caxias se tornando um polo produtor de grãos, de milho e soja. Exatamente. E com a chegada de grandes empresários do Paraguai e do sul do país. Exatamente. Eu já presenciei isso, já conversei até com eles, produtores que saíram do Paraguai, se estabeleceram em Caxias, e além disso, que eles foram, digamos assim, por eles que iniciaram esse processo, mas a própria adesão dos grandes produtores, até de pecuaristas, que alguns migraram. Que era outro segmento, né, exclusivo. Que alguns migraram para a soja lá e milho nessa região. Então, realmente é uma nova fronteira. Temos hoje a região de Caxias, temos a região dos Lagos, você falou. Temos o extremo lá com o Marajá do Sena, que já está com sua produção de soja lá e de milho. Para você ver, exemplo, foram os primeiros, né? A Sailândia era pecuária pura, né? Aí começou a ser um dos grandes produtores de milho. Exatamente. De soja, Bom Jesus da Selva, né? Buriticupu. E agora eu gostaria que o senhor tocasse nesse ponto. E de que forma, né, que
que esses produtores podem, inclusive, se tornarem parceiro da Conab. O grande problema é armazenamento, né, da nossa produção. É problema não só do estado do Maranhão, é um problema de âmbito nacional. Existe um déficit de armazenagem muito grande. Agora, a Conab ela está retomando o fortalecimento da rede armazenadora. Então, ela está fazendo um trabalho muito grande já no Centro-Oeste, do Paraná, parcerias com a Itaipu Nacional, inclusive. Estamos agora com investimento na rede armazenadora da Conab. Logicamente que não vai suprir a necessidade, mas a Conab estará dentro de sua área de atuação, da sua possibilidade, com um atendimento bem melhor, com a sua reforma de rede armazenadora. Inclusive, aqui em Imperatriz, nós estamos também com um projeto de transformá-la em um hub de distribuição de grãos para o Nordeste. Temos um contrato já estabelecido de reforma e manutenção, de reparos da unidade. E a ferrovia Norte-Sul passa no fundo da estrutura lá. E a ideia que nós já colocamos, não só nossa, mas da própria Superintendência de Armazenagem de Brasília, é transformar a unidade Imperatriz em, como eu citei, em um centro de distribuição de milho e de outros eventuais insumos para o Nordeste. Que dali ela sairia para os demais estados, para o Pará, para Tocantins, para aqui todo o estado do Maranhão. Essa é a ideia, transformar a Imperatriz, que potencial realmente ela tem. Muito bom. Bom, eu queria fechando esse de dados e panorama, né? No nosso estado, quais são as regiões que mais se destacam nessa produção agrícola, que acabam sendo fornecedoras ou clientes até da Conab? Em relação à produção, sem dúvida o sul, né? Região de Balsas, Taço Fragoso, Alto Parnaíba, São Domingos, aquela região ali, ela ainda predomina como a maior produção do estado. Embora o estado esteja diversificando muito a produção. Hoje a soja ela está fazendo um corredor. Ela já sai de Presidente Dutra e sobe até chegar em Balsas. Já tem um corredor de produção ali. Como também saem de Presidente Dutra pela... me foge agora o nome daquela MA que chega até Caxias. 66, então ela também esse corredor está se fechando de produção. Paulo, né? Exatamente. Então você vê que o Maranhão hoje ele está chegando, beirando 8 milhões de toneladas de grãos. Então ainda não chegou, mas deve chegar. E daí, com pouco tempo, pouco espaço, 1 ano, 2 anos, 3, chegará aos 10 milhões de toneladas de grãos. A técnica, né? Manejo correto, cultivar correta, específica, né? Porque clima nós temos, né? Para fazer isso, temos safra, considerada a safrinha também, que acaba contribuindo bastante, né, com o estoque, né? Exatamente. Políticas públicas e programas da Conab. O senhor até comentou alguma coisa. Já. Quais os principais programas da Conab em operação no Maranhão? No caso, o PA, esse PGPM, estoque reguladores, como é que funciona? Temos PGPM em 2 variantes. Temos a PGPM Bio, que é do extrativismo, e que é até bom colocar também, que é importante aqui para o Estado e para os ouvintes tomarem conhecimento. Nós somos o maior demandante e executor dessa política do extrativismo, Babaçu, principalmente. Da amenda do Babaçu no país. Então, nós operamos, a grosso modo, 25 milhões. Não tem nenhum estado que chegue perto disso. E nem o Tocantins, que é um dos grandes produtores, né? Todos estão longe dessa performance da Conab do estado do Maranhão. Bom, mas muito longe mesmo. Mas aí não é demérito dos demais colegas, das outras regionais, é circunstancial. Região, né? Mas o importante é que a Conab teve a política e aqui no estado executou. E temos muita ênfase nisso. Atendemos ano passado, falar em linhas gerais, para não ficar um número muito quebrado, cerca de 7 mil mulheres extrativistas recebendo o abono, o prêmio da subvenção, na sua conta corrente. E é isso que eu ia lhe perguntar. E esses recursos são disponibilizados como se fosse assim, um PIX, né? É coisa que é garantido. É coisa garantida. A partir... Nós temos que ter a disponibilização orçamentária. Claro.
tendo a disponibilização orçamentária, nós nunca deixamos de executar, ou seja, nunca devolvemos recursos para a União. Porque se um determinado projeto especificamente, se ele tem um recurso, se você não executa, você devolve. No ano seguinte... Você passa como não executou, né, na realidade política. E nós nunca tivemos esse digamos, déficit. A atuação é muito coordenada. Pelo contrário, nos faltou algumas vezes recurso para pagar a demanda que foi além do orçamento. Lamentavelmente, né? A gente lamenta quando não podemos atender todo o universo de quebradeiras que nos demandou. Mas o recurso é finito. O orçamento prevê um determinado valor e acabou que o determinado valor não supriu o número de demandantes. Acontece, né? Mas, embora não seja o ideal, mas pelo menos não chegou àquela caracterização, devolvemos dinheiro porque não operamos. É o contrário. Eu queria fazer uma pergunta e responda muito tranquilamente também. Como a Conab tem atuado para garantir o preço mínimo aos produtores, especialmente de alimentos da cesta básica? Que aí vem feijão, vem arroz, vem mandioca. Como é que atua? Como é que é essa atuação para garantir preço mínimo? A Conab ela está agora fortemente engajada na política do governo federal, do governo Lula, em trabalhar essa situação de redução dos preços. E está sendo feito um trabalho muito grande com as nossas diretorias, com a nossa presidência. E a tendência é que a Conab atue com formação de estoques, principalmente formação de estoques para estratégicos, para que possa suprir o mercado naquela situação em que... De desequilíbrio, de preços altos. Exatamente. A Conab, tendo esse estoque regulador, que era uma política que tinha sido abandonada na gestão do governo federal anterior. E agora está sendo retomada pela Conab, buscando ser bem incisiva nesse estoque regulador. Muito bom. Eu vou falar sobre logística e escoamento. Isso o senhor gosta de falar porque é o papel da Conab também, né? Quais são os principais gargalos logísticos para o escoamento da produção no nosso Maranhão? Aí eu falo, claro que a gente tem o Porto Itaqui, que é uma grande vantagem, temos 2 ferrovias, né? A Transnordestina, 3, a Transnordestina, a Carajás, que é de Açailândia para cá, e a Norte-Sul, que é de Açailândia até Porto Franco. Mas, assim, quais são os principais gargalos que o senhor percebe e que a gente tem que fazer o dever de casa de tentar diminuir isso? O gargalo, ele não é só no estado do Maranhão. Ele é um gargalo da logística, de escoamento de grãos, ele é nacional. Se você partir para o estado do Mato Grosso, tem seus gargalos, Paraná tem seus gargalos, enfim, todos os estados têm essa dificuldade. O Maranhão não poderia ser diferente, né? Então, o nosso gargalo, que eu percebo, é porque a produção de grãos ela é bem mais acelerada, logicamente, né, do que a expansão das rodovias, da estruturação da malha rodoviária. É impossível quase que o governo estadual ou o governo federal, ou ambos, consiga fazer o nivelamento, digamos assim, da ação entre a produção, o aumento da produção e o escoamento. Sim. É uma luta meio desigual, porque a produção tem aumentado muito. Como você citou, como nós citamos, o Maranhão hoje tem novas fronteiras em todas as regiões do estado. Como a gente mencionou aqui, Lago da Pedra, Lago do Junco, quem diria? Marajá do Sena, quem diria? Caxias está expandindo fortemente. Aí temos também Bom Jesus da Serra, Buriticupu, que nós temos grandes empreendimentos lá de produção já de grãos. Então, é impossível, eu vejo assim, que o Estado, quando eu falo Estado, em todos os âmbitos, federal, estadual, possa acompanhar o dinamismo da produção de grãos. Vai ficar sempre aquém o poder de escoamento. E que o investimento não é barato, né? O investimento não é barato. A logística não é. Então é uma espécie de luta de Sansão e Golias. A produção muito grande, a expansão e o poder de reposição da malha, de recuperação.
de aumento, né? É assim, meio dificultoso para acompanhar. Eu gosto sempre de falar de parcerias, seu Francisco, e aí eu pergunto, a Conab tem trabalhado bastante, né, com outros órgãos, DENIT, VALEC e tal, para melhorar essa infraestrutura. Tem conseguido avançar em muitos aspectos, não tem? Tem, porque nós temos o boletim logístico. Não sei Eu se acompanho. o boletim logístico, a gente trabalha com todos esses atores, né, digamos assim. A gente faz pesquisa junto aos órgãos, temos uma boa receptividade. E o boletim logístico, ele foi lançado inicialmente, acho que nós fomos o segundo estado a aderir ao boletim logístico, quando não foi colocada a ideia em termos nacionais, né? Nacional. Então a gente de imediato aderiu, porque a gente achou que era muito importante. E hoje o boletim logístico ele é reconhecido nacionalmente, divulgado no valor Importante, né? econômico. É um case de sucesso. E é importante, eu estava vendo o boletim logístico, ele te mostra ali qual é o preço da tonelada de soja, de balsas para o São Luís, de balsas para Porto Franco. Então ele ainda dá com a quilometragem e tudo, né? E se houve alteração de um período para o outro, né? Isso é interessante até para quem trabalha com logística, né? E eu já aproveito, tocando no assunto aí do boletim logístico, já aproveito aqui o momento e lhe convidar, porque nós propusemos para a nossa diretoria de Brasília, tem uns 20 dias, a realização de um seminário de logística de grãos aqui no estado do Maranhão, pela Conab, realizado pela Conab. Então, a gente está só fechando a data, deve ser em maio, em que nós vamos convidar todos esses atores que fazem parte da logística de grãos aqui no estado do Maranhão para participar conosco da Conab da discussão dessa logística. E você, logicamente, já está convidado, a CEINC, para participar ativamente desse seminário. Olha, isso aí mostra realmente o compromisso, né, que é um gestor, né, um superintendente regional de uma grande empresa como a Conab. Porque tem que se preocupar com isso. Como é que está sendo escoado? Como que estão as estradas? Como estão as ferrovias? Há espaço dentro de uma ferrovia para se transportar grãos? Eu dou um exemplo. No ano passado, no mês de setembro, não sei, Caxias fez o primeiro transporte de grãos de soja pela ferrovia transnordestina, vindo direto do Porto de Itaqui. Foi uma logística excelente? Não, foi um arranjo. Você vinha como um equipamento, como se fosse uma colheitadeira, e já jogava dentro de um vagão, né? Mas é essa a preocupação. E você que é produtor, você que trabalha com logística, você que é de entes públicos, poder público municipal, fica atento realmente a esse convite do Francisco, né, o superintendente regional da Conab do Maranhão, para esse evento sobre logística, para discutir a logística, e com certeza não vai ser o primeiro, né? Nós teremos aqui a presença do diretor, do superintendente das áreas afins da Conab da Matriz, superintendente de logística, deve vir, demais superintendentes e o diretor ainda não confirmaram. Existia uma ideia do próprio presidente da Conab abrir o seminário, mas vai depender da agenda dele, que não é uma agenda muito fácil. Mas fato é que nossa diretoria já aprovou a realização do seminário em maio. Estamos só, como eu falei antes, fechando a data. Tem uma proposta para ser no meio do mês, outra proposta no final do mês. A gente está só analisando. Esse é o primeiro seminário. É o primeiro. Então, fique atento, porque esse é o primeiro que vai acontecer em São Luís, né? Mas aí, com certeza... Acho que da Conab no Nordeste é o primeiro. Muito bom. Eu queria tocar um assunto com o senhor, agricultura familiar e segurança alimentar. Qual o volume de alimentos comprado por agricultura familiar no Maranhão via PA nesse ano que passou? Pode colocar, eu sei que os números estão lá na plataforma da Conab, mas qual foi o volume? Foi expressivo? Foi interessante? Vocês cumpriram o que vocês realmente tinham planejado? Agricultura familiar? Sim, até além, né? A gente está... Nós podemos calcular, a grosso modo, aí, 10 milhões de quilos de alimentos. Porque ela é muito variável.
Porque é difícil da gente lidar agora um número aproximado após não termos a consolidação. Por quê? Quando o projeto é proposto para a Conab, digamos que um projeto de Viana, ele nos propôs 200 mil em alimentos diversos, mas durante a execução ele altera, ele nos propõe mudança. Altera até as cultivares que tinham sido planejadas anteriormente. Altera sim, bastante até. Porque a gente tem que respeitar essa imprevisibilidade da agricultura familiar. E a própria cultura local de plantio. Então, muitas vezes, eles estimam que vão produzir abóbora, digamos, 5 toneladas de abóbora, e não produz aquilo. Mas, por outro lado, eles têm batata doce e mandioca. Inhame. E nos propõem a troca. E a gente não tem muita cerimônia de autorizar essa mudança. Mas, voltando aí à segurança alimentar que você mencionou, o importante é que esses alimentos, como eu citei, vão para o CRAS. Grande parte é o CRAS que recebe. É uma PAI, é uma escola quilombola, localizada dentro de uma comunidade quilombola lá no interior. Creches também. Creches, uma creche de um povoado. Então você vê a importância desse programa no combate à fome e desnutrição. E pelo montante, como eu citei, de sermos o terceiro em volume financeiro do país, talvez o segundo em projetos, com tendência de alta. Eu gostaria de tocar num outro assunto. Existe estoque estratégico de alimentos no estado para situações de emergência, como seca, enchentes? Vocês participam desse tipo de ação? Participamos. Na realidade, quando você tem uma catástrofe ou uma necessidade de algo, de fornecimento de alimentos, geralmente nós somos demandados pelo MDS. Tá. E o MDS é o detentor dessa orçamento, digamos, para a formação de cestas básicas. Mas no caso do alimento, do estoque estratégico, isso é a política, como eu falei, está sendo retomada agora fortemente pela Conab. Então, a gente, em breve espaço de tempo, já deveremos ter aqui também resultados, né? Resultados. Muito bom. Vamos falar de mercado e preço, senhor Francisco. Como a Conab monitora a formação de preço de commodity no Maranhão, claro, no termo geral, e se há muitas distorções comparadas a outros estados? Não, assim, não há muita distorção. A gente acompanha o preço no levantamento de safras de grãos. Esse levantamento é realizado por técnicos da Conab em todo o estado, nas principais áreas produtoras. Então, nós temos deslocamento de técnicos para Balsas e entorno, para Buriticupu e adjacências, para a região de Caxias. Então, nós deslocamos uma equipe, às vezes um técnico ou dois, para fazer um mapeamento local. Aí ele vai em assistência técnica, ele vai, por exemplo, na AGED, para ver a área que foi liberada para plantio, casa com a informação obtida nos sindicatos, nas agências de extensão rural, assistência técnica, nas escritórios de assistência técnica, seja privados ou estaduais. Então a gente consegue. O próprio IBGE é importante demais, o IBGE é também nosso parceiro. O IMESC também tem muita informação com vocês, o Instituto de Pesquisa do Estado? Eu acho que o IMESC a gente deveremos, inclusive aquela sua proposta, de avançarmos numa tratativa mais específica. Mas a gente tem acompanhado esses preços, então os preços inclusive fazem parte, é bom ressaltar, o Biratano, do boletim logístico, né? Ele é mencionado lá no boletim logístico. E geralmente. Não é só o boletim, né? O senhor tem vários... Né? Sim, os preços também são divulgados no site da Conab. Bom, esse aqui, quando fala de preço, mercado de preço, o senhor até já falou, mas o Maranhão tem um potencial de se tornar um hub de exportação de grãos, né? E aí os planos da Conab para isso é justamente, né, esse lá de Imperatriz, aqui, e é uma parceria muito forte também com o próprio Porto, né, com a IMAP. Nesse seminário, já dito aqui, né, a gente espera ter a presença do Porto, na direção do Tegran, inclusive, né, na participação das discussões. Então, acho que a gente vai ter um avanço ainda melhor nessas informações, essa perspectiva aí. O senhor Francisco, nós recebemos essa semana, lá na Secretaria de Indústria, uma representante de uma nova entidade que foi criada ali em Caxias,
definida aí, né? A gente pode falar agroleste. É como se fosse uma AproSoja. Então, acaba congregando vários municípios em torno de Caxias. Chega até Presidente Dutra, agroleste. Então, depois é interessante ter uma conversa com esses entes, né? Porque vão ser parceiros, sim, né? Principalmente com a Conab. sim, Né? para nós é uma satisfação termos acesso à Agroleste. Esperamos em breve contactá-los e estreitar esses laços de troca de informações, troca de planos de trabalho. Isso. Muito interessante para E eles vão nós. atuar naquela região mesmo, e estão com intenção de até ir para o Desparque Empresarial de Caxias. Então, você vê que o quanto está mudando aquela região, né, o histórico da produção, do sistema de produção daquela região dos cocais. Né? Sim, e a tendência é sempre de aumento. Maranhão, hoje você vê o Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, logicamente que a gente não vai chegar tão cedo ao patamar do Mato Grosso, mas estamos avançando muito. E o futuro, daqui a, quem sabe, uma década e meia, será sermos o que o Mato Grosso é hoje. É hoje, né? Porque terra nós temos, clima nós temos, climas né? adequados. Temos bacias hidrográficas, pelo menos 10 perenes, 2 aí que acabam sendo de outros estados, mas a gente tem muita água, né? O índice pluviométrico bom, né? E tem uma coisa interessante também, né, Francisco? Nós recebemos aqui o nosso primeiro convidado, foi o Dr. Marco Aurélio Bonfim, da Embrapa, né? Que agora é Embrapa Maranhão, né? É, nosso grande parceiro, um gestor excelente. E maranhense, né? Maranhense é uma pessoa que tem contribuído muito com a Conab. Então só temos gratidão com o trabalho do Marco Bonfim na Embrapa, como citei antes, um grande parceiro nosso. Muito bom. Vamos para o último quadro, sustentabilidade e mudanças climáticas. A Conab tem orientado os produtores sobre adaptações às mudanças climáticas e para obedecer até aquele zoneamento ecológico do ZE, Cerrado, ZE Amazônia. Vocês entram nessa discussão também? Não especificamente, mas a gente obedece ao período estipulado na divulgação, no relatório, na emissão do relatório, mostrando que está sendo cumprido, e é uma pauta muito importante. A gente não atua de forma direta, mas atua de forma indireta, bem de forma incisiva, contribuindo com os demais órgãos. Tá. É claro que vocês trabalham com o que é a produção, né, o volume que foi produzido. Dentro do escopo da atuação da Conab, existe algum programa para incentivar a recuperação de áreas degradadas? Eu falo especificamente no Matopiba aqui, né, que é naquela região que a gente considera Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Conab chega a provocar os produtores, olha, para a sua produção aumentar, vamos ver a área, né, que está degradada, recuperar. Trabalha alguma coisa nisso, junto com o meio ambiente? A gente, quando no momento de nossas visitas de orientação técnica, divulgação dos programas, a gente sempre coloca essa pauta para os secretários de Agricultura, a importância dos agricultores tomarem conhecimento dessa perspectiva. Fazemos a divulgação com ênfase nisso aí. Muito bom. Francisco, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, e eu gostaria de deixar você muito à vontade para explicar para quem está do outro lado de que forma que acessa a Conab, de que forma que pode procurar a Conab, os técnicos da Conab, né, buscando informações, sugerindo, inclusive, ações para a Conab. É muito interessante, muito, ficamos agradecidos por essa oportunidade. Eu acho que hoje o maior canal que nós possamos ter é o próprio e-mail. Hoje as pessoas aderiram em massa ao WhatsApp, mas o WhatsApp tem algumas desvantagens, assim, na forma de você ter um acúmulo de mensagens. Certo. Por outro lado, nós recebendo um e-mail, a gente arquiva, a gente delega,
a gente organiza a pauta, então, mais efetivo do que a própria ligação. Então, a gente disponibiliza o e-mail da superintendência da Conab, porque aí a gente fica com o histórico da demanda, com atendimento programado, com a organização dessa agenda, que é ma.sureg, aí é S-U-R-E-G, mudo, @conab.gov.br. Pode repetir, meu amigo? Podemos sempre. MA de Maranhão, né? ma.sureg, S-U-R de rato, E de Eva, G de gato. Mudou, aí mudo. @conab.gov.br. E o número do telefone também. Em caso queira a ligação direta, não tem problema também. A gente anota a demanda, que é o 98 2109 1302. DDD 98. Exatamente. DDD 98 2109 1302. E se quiser fazer uma visita, como eu fiz agora, Melhor ainda. Melhor ainda. Não precisa agenda. Se o produtor buscar a Conab aqui no Jardim Renascença, na Rua dos Sabiás, número 4, não precisa aquela preocupação de agendar comigo. Basta se dirigir à portaria e dizer que vim buscar informação da Conab sobre tal programa. Se eu estiver lá disponível, não estiver nos eventos ou em algum encontro, a gente recebe. Se não, tem toda uma equipe para receber e dar informação lá. E eu sou testemunho, já fui lá tomar um café. E não precisa formalidade. Temos essa política lá de não agendamento de horários. Agora, caso eu não esteja, como falei, não tem só o superintendente, temos gerente de operações, temos encarregado de setor, temos a nossa assistente, enfim, deixar de ser atendido o produtor, o agricultor, o técnico, o secretário, enfim, quem nos demandar não deixará de ser atendido. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença, sua paciência em estar conosco, né? Chegamos ao fim do nosso episódio do Agrovisão. E o nosso próximo episódio, vamos receber o Milton Campelo. O Milton Campelo é presidente do Sindicanalco. O Sindicanalco é o sindicato dos produtores de cana, açúcar e álcool dos estados do Maranhão e Pará. Ele congrega esse sindicato 5 empresas do sucro alcooleiro que trabalham com plantio de cana, com a produção de álcool ou de açúcar no Maranhão, que é a Maiti, que fica em Campestre, a Agroserra, que fica em São Raimundo das Mangabeiras, a Alternativa, que fica em Tuntum, a Itapecuru Bioenergia, né, que fica lá em Aldeias Altas, e também tem uma em Coelho Neto. E a outra é a do Pará, que a do Pará fica em Ulianópolis, chama Pagrisa. E nesse sindicato entrou mais uma grande empresa que está instalada agora em Balsa, que começou a sua produção de etanol de milho lá em Balsa, que é a Impasa. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast próximo, que é sobre... vai falar sobre a cadeia da cana, da produção de etanol no Maranhão. É muito interessante, né? E será um grande prazer. Muito obrigado, Francisco. Tá bom, velho. Parabéns pelo programa, pelo podcast. Quantas vezes o senhor quiser vir, nós estamos aqui à disposição. E eu convido todos a entrarem nas redes sociais do jornal O Imparcial, para acompanhar, né? Tem o YouTube, tem todo o jornal, a gente está à disposição para pautas, inclusive. O senhor fique muito à vontade. Obrigado. Quando tiver, a gente chama o Imparcial para ir lá no seminário que o senhor está organizando. Claro, será muito bem-vindo. Um abraço a todos. Obrigado. E vamos em frente.